todo o poder da alma resume-se em 3 palavras: querer, saber, amar. Querer, isto é, fazer convergir toda a atividade, toda a energia para o alvo que se tem de atingir, desenvolver a vontade e aprender a dirigi-la. Saber, porque sem o estudo profundo, sem o conhecimento das coisas e das leis, o pensamento e a vontade podem transviar-se no meio das forças que procuram conquistar e dos elementos a quem aspiram governar. Acima, porém, de tudo, é preciso amar, porque sem o amor, a vontade e a ciência seriam incompletas e, muitas vezes, estéreis. O amor ilumina-as, fecunda-as, centuplica-lhes os recursos. Não se trata aqui do amor que contempla sem agir, mas do que se aplica a espalhar o bem e a verdade pelo mundo. Eu sou Sebastião Camargo. Começa agora mais um programa, O Despertar da Consciência. O ensino universal dos Espíritos é sempre o nosso instrumento para estudar, compreender e vivenciar Jesus em espírito verdadeiro. Neste instante divino, rogamos a Deus que nos abençoe, ao Cristo que nos ilumine, aos bons espíritos que nos inspirem, à nossa consciência que nos intuam e aos elementais que nos sustentem, para que possamos, nesta pauta da evolução do pensamento de Joana de Ângeles, hoje na 4ª etapa, nós possamos ter o êxito necessário para que as palavras esclareçam, ao mesmo tempo esses ensinos confortem e gerem estímulos para a libertação. A lição inicial é de Leon Denis e consta na introdução de nosso livro na página 23. Fizemos essa leitura para servir de preâmbulo, porque o que vamos apresentar agora não poderia ser apenas lido, e mais uma vez para fundamentar a ideia de Joana de Ângeles, cujas informações nos remete que o espírito, a consciência imortal, é a soma de todas as nossas vivências. E a alma, o que está regendo a personalidade atual, é apenas um ponto de autoconsciência pura. Desse modo, é muito simples compreender Joana de Ângeles para facilitar mais altos ou amplos voos de iluminação e também de expansão consciencial. Então, respire fundo, não tenha pressa, não fique olhando para o relógio. Tome ar e tome consciência que é a hora do mergulho. E o poço não é tão fundo, pois somos velhos quanto o mundo, conforme a música A Hora do Mergulho de Humberto Messinger. Respire, se acalme e deseje compreender a essência e, principalmente, criar condições para a expressão de nossa consciência. Inspirem, se acalmem e digam a si próprios: tudo está em paz. Estamos a caminho da eternidade e as 2 horas e pouco que vamos enfrentar hoje, será apenas um segundo na eternidade. Então vamos ao nosso estudo. Mais uma vez dizendo, conforme a tela inicial que vão presenciar, dizendo que a paz seja com todos, porque é um estado de consciência tranquila à luz do dever fielmente cumprido.
E na primeira tela, com Leon Denis, da obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, o nosso eu ordinário, superficial, limitado pelo organismo, não parece ser mais do que um fragmento do nosso eu profundo. Nesse eu profundo está registrado um mundo inteiro de fatos e de conhecimentos, de recordações referentes ao longo passado da alma. Não por acaso o autor dizer-nos: aprendei a abrir, a folhear, a ler o livro oculto que está em vós, o livro das metamorfoses do ser. Ele vos dirá o que tendes sido e o que sereis. Ensinar-vos-á o maior dos mistérios, a criação do eu pelo esforço constante. E na ação silenciosa do pensamento, far-vos-á pintar as telas mais encantadoras, escrever as obras, compor as ideias e assim por diante. Então veja, o nosso eu ordinário, que é o superficial, que é o que está aqui encarnado, limitado pelo organismo psicobiofísico, exercendo seus valores morais e espirituais, não parece ser mais do que um fragmento, que para Joana de Ângeles é um pontinho de autoconsciência pura, em relação ao nosso eu profundo. E esse eu profundo, nesse livro oculto em nós, está um mundo inteiro de fatos, de conhecimentos, de recordações referentes ao longo passado da alma. E como acessar isso? Depende do que você quer fazer com esse conteúdo. Em nosso caso, recuamos no tempo, lendo esse livro, nesse planeta, mais ou menos 8.000 anos. Mas foi um pouco mais. Bem mais. Mas sintetizamos o estudo de mais ou menos 8.000 anos num só volume, O Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo, que será respaldado pelo Despertar da Consciência de Sal da Terra à Luz do Mundo. E depois, uma breve síntese e conclusão da trilogia, O Despertar da Consciência do Abismo às Estrelas. E respaldando ainda Joana de Ângeles, veremos com Miramês, em Horizontes da Mente. O espírito, ao reencarnar, entra em processo preparatório, principalmente no tocante à consciência que, além de ser um todo unificado, é também a mínima parte que se encontra em atividade na alma, que domina o império da carne. Então, conforme vemos, o espírito, que é a soma de todas as vivências, o ser com quase a idade do universo, ao encarnar ou reencarnar, entra em processo preparatório. Ele narra, para quem lembra das fitas cassete, das VHS, é como se fosse uma fita com uma porção de conteúdos na alma atuante. Ela é transportada, esse conteúdo da fita, para a consciência profunda e limpa-se a fita e começa um novo cenário. Esse preparo, principalmente no tocante a essa consciência, esse todo, que além de ser um universo de informações unificadas, é também a mínima. Agora, um fragmento, a mínima parte, um ponto de autoconsciência pura. 3 autores. E encontra em atividade, pelo menos, a intenção é dominar o império da carne. Ou seja, conhecer, tomar consciência e promover esse império para levá-lo à consciência profunda. Sigamos em outra obra. Agora em Filosofia Espírita, volume 12, no capítulo 44, Uma Só Alma. A natureza, sendo sábia,
cria vários corpos, para que a mensagem do Espírito seja dada e o aprendizado da alma consumado. Os corpos que servem ao Espírito têm certa facilidade de assimilar os pensamentos e inspirar o Espírito nas coisas que ele acumulou nesses corpos. Então, voltemos. Então, a natureza, sendo sábia, ela cria vários corpos para que a mensagem do todo, do Espírito, seja dada e o aprendizado da alma, da mínima parte, seja consumado. Então, não há dúvida que se trata de duas coisas, como vimos com Joana de Ângeles. Antes, alma, agora, espírito. E o interessante é que os corpos que servem ao espírito, tanto perispirituais quanto o corpo orgânico, têm certa facilidade de assimilar os pensamentos e inspirar o espírito nas coisas que ele acumulou nesses corpos. Vamos dar um exemplo simples para você. Você já colocou o despertador para te acordar em determinado momento e às vezes acorda 5 minutinhos antes para ouvi-lo? Isso acontece sempre conosco. Então, nós fizemos um propósito, porque pensamos nesse propósito e colocamos lá o despertador para nos acordar no momento aprazado, mas os elementais componentes do corpo físico e perispirítico, como memórias daquela situação, nos lembra que é hora de acordar. E agora, a minha consciência saúda vocês. E como Cristo é a essência que nutre e norteia a minha consciência, do âmago da minha consciência, vem esse Cristo dizer, sejam bem-vindos. Agora, do âmago dele, vem Joana de Ângeles dizer-nos que hoje vamos continuar a evolução de seu pensamento como seguidora desse Cristo, o nosso mestre, modelo e guia. E com Joana de Ângeles, para fazermos um breve aquecimento da obra Vida, Desafios e Soluções, é como se ela dissesse-nos que vida, para ela, é desafios e soluções. Vamos à leitura. O eminente psicanalista Carl Gustav Jung estabeleceu que o inconsciente é um verdadeiro oceano no qual se encontra a consciência mergulhada quase totalmente. E vamos tela a tela tentando entender. Só que esse inconsciente, que é um oceano, um verdadeiro oceano para Jung, para Joana de Ângeles, vocês vão ver daqui a pouco também ela falar, ela considera esse oceano o superconsciente, ou a supraconsciência, ou o inconsciente profundo, inconsciente sagrado. E é lá que esta consciência está mergulhada. Quase totalmente, porque está apenas 5%. Mas se formos falar do inconsciente, de fato, essa consciência também está mergulhada num ponto, porque o consciente é a fronteira do superconsciente. Basta você considerar que a mente é uma emanação da consciência profunda, do espírito imortal. Então, se é uma emanação, ela está aqui na fronteira. Em torno está o inconsciente. E num ponto do inconsciente está o subconsciente. Então, nós, como almas, a nossa consciência, nós estamos mais para o espírito do que para os corpos perispiritual e físico. Como mente subconsciente, nós estamos mais para o inconsciente do que para o superconsciente. Sigamos.
É muito difícil dissociar-se o inconsciente das diferentes manifestações da vida humana, porquanto ele está a ditar de forma poderosa as realizações que constituem os impulsos e atavismos ancestrais. E aqui vamos fazer uma diferenciação. Todas as vezes que esse inconsciente nos convidar ao mesmismo perturbador, é ele mesmo, o inconsciente. Todas as vezes que nos convidar à iluminação consciencial, nós estamos sendo conduzidos pelo superconsciente. E é muito difícil dissociar-se o inconsciente, nossas vivências passadas não aprimoradas, das diferentes manifestações da vida humana, do que nós estamos fazendo agora. Porquanto é ele, na maioria das vezes, se não ouvirmos o superconsciente, é que está a ditar normas e, de forma poderosa, convidando-nos às realizações que constituem os impulsos e atavismos ancestrais, e principalmente não benéficos. Mas se formos convidados a essa iluminação, estamos sendo convidados pela superconsciência, que é uma transformação da consciência, que é o mundo mental, onde a alma está, ou que está em atividade, e é esta mente, segundo Emmanuel, que constrói a superconsciência. E hoje recebemos da superconsciência as diretivas para mudar as experiências ancestrais. Sigamos. Indispensável, porém, ter-se em mente a presença do Espírito, que transcende aos efeitos e passa a exercer a sua função na condição de inconsciente, coloquei por minha conta, profundo. Depósito real de todas as experiências no larguíssimo trajeto antropossócio-psicológico de que se faz herdeiro nos sucessivos empreendimentos das reencarnações imensuráveis. Vamos lá. Então, é indispensável, de nossa parte, termos em mente a presença agora do Espírito, como antecipamos. Não apenas o inconsciente é o todo, tem algo além desse todo, que transcende esse todo, que é o que nós chamamos de superconsciente. E além de transcender esse todo, há o efeito que esse todo inconsciente está tentando nos conduzir, agora transcende tudo isso e passa a exercer a sua função na condição de inconsciente profundo, que governa o inconsciente periférico, a consciência em atividade e a subconsciência também. Então, além de assumir a sua condição na condição de inconsciente profundo, e esse inconsciente profundo é o depósito real de todas as experiências no larguíssimo trajeto antropossócio-psicológico, toda a nossa historiografia, aqui está, de fato, um palavrão, não é verdade? Então, de que se faz herdeiro? Nós somos herdeiros de nós mesmos, nos sucessivos empreendimentos de nossas reencarnações. E esse conteúdo, essa herança divina inapagável, indelével, está mais exatamente na consciência profunda, já que na inconsciência estão conteúdos que nós vamos diluindo esses conteúdos, muitos é como se fosse praticamente repaginados, ressignificados, como se desintegrássemos ou deletássemos um arquivo para reescrever tudo outra vez de um formato diferenciado. Mas sem esquecer que nada morre, tudo se transforma para renovar-se, para acender-se. Sigamos. O ego participa de todo esse processo como a pequena parte da psique que é autoconsciente, que se identifica consigo mesma. Então, o ego, que é a alma encarnada,
Ele participa de todo esse processo como a pequena parte da psique, que é autoconsciente. Então, a pequena parte da alma que é autoconsciente, que se identifica consigo mesma, com ela própria. Ficou confuso? Vamos de novo. Então, o ego, que é o centro da consciência individual, ele participa de todo o processo como uma pequena parte da alma que é autoconsciente. Então, o ponto de autoconsciência pura. Então, esse pequeno pedaço nela, que se identifica consigo mesma, com o que ela é. Então, esse ponto de autoconsciência pura percebe que tem uma mente consciente, a mente subconsciente, tem um perispírito que é instrumento da mente, também da subconsciência, e um corpo, e ainda a interação com o meio, interação com o inconsciente e com o superconsciente. Mas às vezes essa pequena parte identifica consigo mesma, só com o pontinho onde ela está. Pode entender um pouco a mente subconsciente, o perispírito e o corpo, mas não percebe a interação com o inconsciente, com as vivências transatas, e nem com o superconsciente, e às vezes nem com o entorno. Por isso que no início pedimos a Deus que nos abençoe. Pode ser a nossa essência consciencial. A bênção é a oportunidade de trabalho no bem. Ao Cristo que nos ilumine, ou seja, nos dê as diretivas para compreender o que se deve fazer. Aos bons espíritos que nos inspirem, ou seja, as nossas partes constitutivas do Cristo e do Deus em nós que nos inspirem. E, ao mesmo tempo, a nossa essência consciencial que nos intua. E aos elementais que compõem todo o nosso universo perispiritual e físico que nos sustentem. Uma visão toda voltada ao ser. É o eu que se reconhece, essa pequena parte, vou ler agora de um só fôlego. O ego participa de todo esse processo como uma pequena parte da psique, que é autoconsciente, que se identifica consigo mesma. É o eu que se conhece na condição de ser, de área própria de energias, que são totalmente diversas dos outros. Então, agora, essa pequena fração da nossa consciência é o eu menor, que se conhece na condição de ser, esse ser transitório, de área própria de energias, porque tem a sua autonomia, que são totalmente diversas essas energias dos outros, porque cada um tem a sua identidade única, como frequências, como vibrações, baseado nos seus conhecimentos, nos seus comportamentos, nas suas aquisições. É a parte pequena de nós que se apercebe das coisas e ocorrências. A personalidade numa visão que seja detectada pela consciência. Então vamos lá. Agora tudo num fôlego só. Então, o ego participa de todo esse processo como uma pequena parte da psique, que é a alma, que é autoconsciente, é um ponto de autoconsciência pura que se identifica consigo mesma. Ela sabe do que é constituída e, em parte, como funciona. É o eu que se conhece na condição de ser, está em atividade, de área da própria de energias, sabe que patrimônio e sua autonomia, que são totalmente diversas dos outros, ou seja, até das outras almas já vivenciadas. Então, é a parte pequena de nós que se apercebe das coisas e ocorrências. Essa parte percebe isso, das coisas e ocorrências. Então, é a personalidade numa visão que seja detectada pela consciência. A consciência é essa alma, um ponto de autoconsciência pura, que está fazendo parte como centro dessa consciência individual. Podemos dizer que essa consciência é a soma de tudo que há de mais nobre na personalidade. Agora, a personalidade numa visão que seja detectada por tudo que há de mais nobre nesse universo, que é
a alma como centro da consciência individual. Esse eu individual é a própria personalidade, composta da mente consciente, da mente subconsciente, do perispírito e do corpo, sendo que a mente subconsciente é uma fração da mente inconsciente ou do inconsciente e, ao mesmo tempo, do superconsciente. Assim também, a mente consciente é uma emanação do superconsciente, ou seja, só não dá certo se queremos fazer a nossa vontade, obedecendo mais ao inconsciente e ao meio. Mas se aprendermos a ouvir-nos, ouvir a nossa essência, nós que estamos na fronteira da superconsciência, se aprendermos a abrir, a ler, a folhear esse livro oculto em nós, nós vamos pintar as telas mais encantadoras, escrever os mais belos poemas, compor as sinfonias mais fantásticas e idealizar as formas mais belas também. Então, sigamos. Então, veja nesse gráfico. Então, aqui está o inconsciente. Agora, esse que não foi promovido. E mesmo desse inconsciente, somos apenas 5%. Só temos essa consciência. Esse 5% é o que foi selecionado do inconsciente para a formação da personalidade em parte. Parte desse conteúdo está na mente subconsciente, parte é da superconsciência. Assim sendo, é menos de 5% o que se pega do inconsciente. Mas se percebe assim, o inconsciente está lá e nós que estamos no consciente, como essa consciência atuante, essa consciência ativa, representamos 5% dessa consciência ativa. Então, apenas 5%. E veja aqui. Deixa eu passar e ir embora. Agora, o Espírito. Aqui está o Espírito com quase a idade do universo. Aqui está um Cristo que saiu do centro do Espírito, está vindo como um pássaro de luz, encarnar uma fração dele, do Cristo. Por isso que nós somos uma semente de luz do Cristo, que é uma semente do Espírito. Então, é mais ou menos assim. Então, está aqui o Cristo, com suas múltiplas personalidades. Tudo isso aqui são personalidades. Cada pontinho desse, formando o Cristo. A essência do Cristo é o que há de mais nobre em cada um. E aquele encarnando 5. Um espírito ou um Cristo pode encarnar vários, depende da sua habilidade. Ou vários espíritos podem animar só uma, fazendo o que se faz numa sociedade anônima. Então, um espírito, dependendo do seu cabedal, ele pode animar vários corpos ou vários espíritos animar um só corpo. E é tão complexo cada uma dessas personalidades porque ela é a semente do Cristo. Veja a complexidade disso. Quantos pontinhos, quantas sementes que ela vai desenvolver para assemelhar-se a Ele e um dia poder dizer a Ele: eu e você somos um. Eu e o Cristo somos um, como afirmou Paulo de Tarso. Espero que ficou mais ou menos claro o nosso primeiro introito. Prossigamos. A partir daqui, fundamentando a nossa viagem na frase só é feliz quem é livre, só é livre quem assume responsabilidade, visualizando o nosso elemental pré-humano, aquele que há de mais nobre em nós, rumo à humanização, com sua fonte inesgotável de energia própria e sua autonomia. Vejamos o que nos aguarda. Agora é uma recapitulação do já dito. O indivíduo humano é um agrupamento de energias em diferentes níveis de vibrações. Só para relembrarmos. O indivíduo humano é um agrupamento de energias em diferentes níveis de vibrações. É só você voltar aqui e imaginar isso aqui.
Então, aqui está o indivíduo humano, que é um agrupamento de energias em vários níveis de vibrações. Aqui é o centro dessa consciência individual, onde está a alma. E a consciência é esses pontinhos luminosos, que são as virtudes em atividade, que está espraiada em todo o processo. Na mente consciente, mente subconsciente, perispírito e corpo, como se fosse cada gerente de cada setor, obedecendo às diretivas. E esse complexo de energia necessita de canalização disciplinadora de modo a torná-los sentimentos, que o raciocínio conduzirá sem danos nem perturbação. Então, tudo que existe em nós precisa transformar-se. Tudo cresce e evolui. Desde o átomo primitivo até o arcanjo que começou por ser um átomo. Então, todas as forças do nosso universo psicobiofísico, se imaginarmos somente o Evangelho segundo o Espiritismo na lição que está no capítulo 4, no item 24, o corpo físico vai evoluir até se confundir com o perispírito, ou seja, o aluno que se confunde com o professor se transformou num professor. O perispírito sofre transformações sucessivas até a sua completa purificação, que é a natureza dos espíritos puros. Ou, com Allan Kardec, o perispírito é a alma evoluindo, porque o corpo físico de hoje será o perispírito de amanhã e será a alma de mais tarde. E assim sucessivamente. Então, nós precisamos pegar esse agrupamento de energias que compõe o indivíduo humano em diferentes níveis de vibração, canalizá-las, discipliná-las de modo que elas se transformem em sentimentos, sem que o raciocínio precisa conduzir, sem danos nem perturbação. Não existe nada de promíscuo ou inferior dentro de nós. Então, reconhecer, porque eu só posso mudar aquilo que reconheço, e depois ressignificar. Sigamos. Nada se deve perder no organismo. Pode ser perispirítico ou físico ou qualquer estágio de expressão. Nada, porque tudo cresce e evolui. Então, nada se deve perder. O que hoje é físico vai transformar-se em psi. E o que é psi vai transformar-se em virtudes. E o que é virtude, transformar-se na consciência, ou melhor, na superconsciência. E segue a autora. Todas as energias poderão ser canalizadas sob o comando da mente desperta. Quem é a mente que despertou? Quando ela acorda, ela se torna o eu superior, que é o Cristo interno, para a sua responsabilidade, criatividade e expressão divina que demonstrem sua origem. Vamos ler num fôlego só. Todas as energias, vamos voltar aqui. Nada se deve perder no organismo. Todas as energias poderão ser canalizadas sob o comando da mente desperta, o eu superior, para a sua responsabilidade, criatividade e expressão divina que demonstra a sua origem. Qual é a nossa origem? Somos frações do psiquismo divino. Então, essa é a nossa verdadeira origem. Então, nós vamos pegar tudo que existe em nosso organismo físico, principalmente. Então, todas as energias vão ser canalizadas por alguém que está desperto e mostrando a cada uma dessas energias a sua responsabilidade em cada setor, a criatividade que cada uma tem a obrigação, a expressão divina que vai tornar-se virtudes, que demonstre a sua origem. Viemos de Deus, nascemos do amor e a Ele voltaremos. Saímos como substância e retornaremos como lei. Agora, antes foi vida, desafios e soluções, agora o amor como solução. Voltado diretamente para o organismo físico, constituído por aproximadamente 20 aminoácidos, que são consciências diretivas das proteínas, que são as peças fundamentais para a composição das células.
Então, constituído por aproximadamente 20 aminoácidos e 4 bases fosfatadas, sem diferença com os demais seres vivos, deve ser orientado de forma a sutilizar-se cada vez mais, alcançando patamares de percepção que lhe transcendam a organização biológica. Então, vamos lá. Você já viu um médico da medicina chinesa? Ele alcançou tamanha sensibilidade que ele toca em você no seu pulso. E às vezes com um único dedinho ou 2. E a partir dali ele faz uma leitura de todo o seu universo psicobiofísico, moral e espiritual. E vai falando o que está fora do prumo no seu organismo físico, na parte psíquica e emocional, no ser moral e espiritual. Então esse corpo físico é constituído de 20 gerentes, um pouco mais. O DNA, guanina, timina, adenina e citosina, são consciências diretivas. O cronograma organizacional de nossas células, sendo que o aminoácido é o cronograma organizacional das moléculas constitutivas das células. Aqui, a lei que governa as células, aqui, a lei que governa as moléculas de proteína. Sem diferença com os demais seres vivos. Aparentemente, a diferença é ínfima. E esse corpo, tudo que existe nele, deve ser orientado de forma a sutilizar-se, conforme nós falamos no Evangelho segundo o Espiritismo, isso cada vez mais, alcançando patamares de percepção física, depois perispirítica, que lhe transcendam. A transcendência do corpo físico é o perispírito. Transcende a organização biológica. Então, todos esses seres sendo canalizados para altos planos. Sigamos. E agora, além do organismo, vamos voltar só para o cérebro desse organismo. Segundo Dana Zohar, constante no seminário Conflitos Existenciais ou a palestra de Divaldo Pereira Franco, apenas o cérebro. O cérebro é computador que decodifica a inteligência, o pensamento, a consciência, o sentimento, que são propriedades do ser espiritual. Agora, decodifica como? Já pensou nisso? Como que vai ser decodificado se eu não preparei meu cérebro para tal? Agora, se eu treiná-lo, ele vai fazer isso. Então, apenas o cérebro, que há mais de 500 milhões de anos no ser humano, começou a ser desenvolvido. Então, o cérebro é um computador que hoje, na atualidade, se treinarmos, ele sabe decodificar as expressões da inteligência, que é um setor da mente consciente. Ela tem 4 departamentos, da inteligência, da imaginação, da memória e do desejo. Ele sabe decodificar tudo isso. Então, além de decodificar a inteligência, que é uma expressão da consciência, ele decodifica o pensamento, que é gestado pela alma, ou uma expressão da consciência, conduzido pela inteligência, e, ao mesmo tempo, a consciência, que gesta o pensamento segundo a sua inteligência, e o sentimento, que normalmente se transforma em pensamento, de acordo com a diretiva da inteligência e as imanências da consciência, que são propriedades do ser espiritual e o cérebro físico, tanto que o corpo físico se comunica com o espírito, segundo Kardec, e o espírito com ele. E a alma fica ali fora, olhando para um e para outro, e ainda os laços que ligam o corpo físico à alma e o que liga a alma à sua consciência, ela não sabe de quem se trata, olhando para si própria por desconhecer-se. Sigamos. Agora, em encontro com a paz e a saúde, a cada segundo morrem 30 milhões de hemácias que são substituídas por outras. Da mesma maneira, em cada 15 minutos, uma parte expressiva do corpo cede lugar a outra substituta, graças à qual
a vida prossegue inalterada. Vamos imaginar que o corpo tenha uma quantidade de átomos. Assim como a Terra tem uma quantidade de espíritos. E no processo de imigração, vindo de outros planos para a Terra, e de emigração, indo da Terra para outros planos, mantém-se o número de espíritos encarnados e encarnados inalterado, de acordo com esse propósito. E assim também é o nosso corpo. Vamos supor que ele seja um amontoado de tantos átomos. Entram uns e saem outros. Se tomarmos consciência, nós vamos permitir que entre mais alguém, porque os que saíram promovidos do corpo físico para o perispírito. Então, abriu-se vaga no corpo físico. Alguém que chegou ao estado de consciência no planeta Terra, que avançou para outro plano. Então, abre-se vaga para um outro alguém, mas isso por promoção. O que não deve acontecer, como fazemos por desleixo, alguém sair do nosso corpo por não ter sido promovido e tem direito a buscar essa promoção em outro lugar. Isso nunca deveria acontecer. Sigamos. Agora, alegria de viver. Corpo e espírito constituem uma dualidade que, em síntese, são a mesma unidade da vida universal. O corpo é efeito, o espírito é-lhe a causa. Vamos imaginar um processo encarnatório num planeta mais evoluído que seria mais ou menos assim, ou exatamente assim. Eu estou lá no outro plano e quero encarnar num plano menos sutil para auxiliar. A mente vai ser uma emanação da minha consciência. Agora, por intermédio dessa consciência, no universo mental, um ponto de autoconsciência pura vem para esse universo. E a mente constrói o perispírito e, por seu intermédio, se expressa. E o perispírito materializa o corpo físico e, por meio dele, se expressa. Essas informações de Joana de Ângeles, Emmanuel e André Luiz. Então, se eu tenho cabedal, eu posso fazer tudo isso sozinho. Não preciso mais de concepção, gestação e etc. Isso em planos mais sutis é uma regra normal. Quer dizer, eu vou fazer todo o processo sem precisar terceirizar coisa alguma. Sigamos. Perispírito e corpo, só para termos uma noção agora onde está um, onde está outro. Jesus e Vida é a obra. Em todos os processos da vida orgânica, o perispírito é o veículo do qual... Em todos os processos da vida orgânica, o perispírito é o veículo através do qual as energias se movimentam em toda parte do corpo físico, considerando que o mesmo se encontra profundamente mergulhado nas células que o constituem. Então, essa informação é tão profunda que colocamos em nosso livro, nas primeiras edições, só esse fragmento. E as pessoas começaram a confundir uma coisa com outra. E veja a sutilidade. Em todos os processos da vida orgânica, em todos os processos do corpo biológico, o perispírito é o veículo por intermédio do qual as energias se movimentam em toda parte do organismo físico. É um fato. Só que aí, vírgula, considerando que o mesmo... Nós estamos falando de quê? Do corpo físico. Considerando que o corpo físico se encontra profundamente mergulhado nas células que constituem o perispírito. Confundiram, eu coloquei mais um adendo nas próximas edições da mesma obra. Organizado por energia específica, facilmente conduz às vibrações mentais, do que resultam os efeitos compatíveis com a carga emocional de que se faz portador. Respira fundo, vamos lá. Então, esse perispírito é organizado
por energia específica. É a mente que o confecciona. E essas energias específicas facilmente vão conduzir as vibrações mentais, porque ela está criando algo que vai manifestar por este algo. São energias mentais. E das quais, dessas energias mentais, vai resultar os efeitos compatíveis com a carga emocional. Porque nós vamos qualificar essas energias mentais com as nossas emoções. E essa carga emocional de que se faz portador quem está pensando. Ficou claro? Então, o perispírito é organizado por uma energia específica porque ele precisa ser cegamente obediente à mente, porque ela o criou para expressar por seu intermédio, para conduzir facilmente as suas vibrações mentais, as ordens do pensamento, da inteligência, da imaginação, da memória, de que resultam os efeitos, quando ele se expressar aqui no cérebro físico, compatíveis com a carga emocional que qualificou as energias mentais e que se faz portador todo o processo está em curso. Sigamos. Agora, o amor como solução. Estava... Isso, mudou mesmo a obra. E colocamos depois, em futuras edições, mais esse adendo. Para provar que o corpo físico está mergulhado dentro do perispírito. Então, todo o arcabouço celular movimenta-se no molde semimaterial do perispírito, que é o modelo organizador biológico. E quase deu um nó na minha cabeça, embora está provando que o corpo está mergulhado no perispírito, mas não é nele todo. Está mergulhado apenas no modelo organizador biológico. E quem é o modelo organizador biológico? É o que muitos chamam de duplo etérico, que eu prefiro chamar de triplo etérico. Porque ele é constituído de energias que antecedem o corpo físico, energias que são na mesma dimensão do corpo físico e energia que transcende a esse corpo. De onde estão essas informações? Em André Luiz, átomos aquém do hidrogênio, quer dizer, antecede o corpo físico, além do urânio, transcende, e Kardec fala que de energias da mesma dimensão, embora em vibrações diferentes, que nós chamamos hoje de fluido vital. O que está aquém, princípios vitais. O que está na mesma dimensão, mas em outro estado vibracional, onde um está mergulhado no outro, fluido vital. E o que está conduzindo esse fluido vital, principalmente gestando a partir do princípio vital, é a energia vital que organiza e mantém a vida. Então, um gera a vida, outro nutre, outro organiza e mantém. E essas 3 dimensões, com mais 4 funções, compõem um modelo organizador biológico no qual o perispírito, o corpo físico, está mergulhado. As 4 funções nós chamamos de 4 éteres. O éter químico, que seleciona quem entra e quem sai para esse universo biológico estar em harmonia. O éter vital, que faz parte da energia criadora, que nós chamamos de energia sexual. O éter luminoso, que governa os sentidos. E o éter refletor, que está transformando todo esse universo, modelo organizador biológico, em instintos, enviando para a próxima dimensão. Está mais ou menos claro? Podemos seguir? Então vamos lá. Agora nós vamos começar o estudo. Até agora foi um aquecimento. Mas ainda tem mais alguma coisa antes do estudo em si. Estamos na 4ª parte. Na primeira foi a fundamentação. A segunda foi o conteúdo em si. E agora, recordações e aplicação desses conteúdos. Amor imbatível, amor é a obra. O processo de evolução do ser tem sido penoso, alongando-se pelos milênios sobre o impositivo da fatalidade que o conduzirá à perfeição. Está claro?
Então, nosso processo de evolução tem sido penoso, porque se alonga por milênios sem conta, sobre o impositivo de uma lei, que é uma fatalidade que nos conduzirá à perfeição. Saímos como simples e sem ciência, chegaremos como pequenos cristos em breves dias. Triunfo pessoal é a obra da vez. Ninguém nasce na Terra, na atualidade, como sendo uma folha em branco, na qual se irão registrar futuros acontecimentos. Então, isso é impossível acontecer na atualidade. Então, todos os seres já têm a sua historiografia. Deu uma enrolada na língua, mas você entendeu. Ele tem a sua história nesse percurso. Então, ele nasce. O que é o ser atual? É um ponto de autoconsciência pura que vem da superconsciência. Frações do inconsciente que são experiências de outras vivências. E outros conteúdos da superconsciência vêm para gerenciar essas frações da inconsciência, enquanto esse ponto de autoconsciência pura, observando tudo isso, aprende a governar tudo isso. Quando ele estiver em condição, a alma despertar, se iluminar e estiver em condição, é ela que vai escolher o que pensar, quando e como, e fazer tudo isso acontecer. Mas enquanto isso não acontece, quem está governando a parte que nós chamamos de consciência, que está sediada no universo mental e espraiada por todo esse universo subconsciencial, perispiritual e orgânico, é a superconsciência. E quando eu bagunço o espaço da superconsciência, como se ela perdesse a conexão, aí quem vai governar é a inconsciência. Por isso, os processos de auto-obsessão, de depressão e várias outras situações afligentes. E tudo poderia ser solucionado num processo de introspecção, de uma reconexão e a obediência dessas diretrizes íntimas. Triunfo pessoal ainda. O self não é apenas um arquétipo aptidão, mas o espírito com as experiências iniciais e profundas de processos anteriores, nos quais desenvolveu os pródromos do Deus interno nele vigente, face à sua procedência divina desde a sua criação, como psiquismo divino, psiquismo individual. Então, o self não é apenas um arquétipo aptidão, algo que se repete sem modificação. Mas sim, ele foi o espírito ontem. Ele é o espírito com as suas experiências iniciais. Ele está se fazendo ainda. E o que ele faz com as suas experiências iniciais e profundas dos processos anteriores? Ele vai desenvolver os pródromos, os germes da consciência do Deus interno. E isso se faz com a transformação de tudo isso na mente. Inteligência, imaginação, pensamento, memória, desejos, sobre a regência desse self que é a vontade. Nele, vigente. Esses germes de consciência está nesse self vigente. Face à sua procedência divina desde seu instante conceptual, nas origens da vida, que já tem tudo em germe. Basta desenvolver, desabrochar esses potenciais. Ainda triunfo pessoal. É natural, portanto, que possua heranças, atavismos, reminiscências, inconsciente coletivo e pessoal, face ao largo trânsito do seu psiquismo no processo evolutivo ao largo dos milênios. Então, vamos lá. Então, é natural
essas heranças, esses atavismos, essas reminiscências do inconsciente coletivo, onde estamos inseridos, porque nós pegamos elementos desse inconsciente coletivo para construir o nosso consciente individual, e ainda do nosso pessoal, que trazemos como ponto de autoconsciência pura. Face ao largo trânsito do seu psiquismo, que esse ponto de autoconsciência pura participou de todo esse psiquismo, nesse processo evolutivo, no largo dos milênios. Tanto que hoje, esse ponto de autoconsciência pura, que passou por todos os processos, ele está vindo como semente para ser árvore, porque aprender em todos os estágios e instâncias da árvore já aprendeu. Agora ele veio com a intenção de ser uma árvore por sua vez. A alma vai se fazer somando conteúdos da mente consciente, da mente subconsciente, perispírito, corpo, com as interações com o meio, ela vai se fazer como um ser individual e imortal. Ainda a mesma obra, herdeiro de si mesmo, o self é mais que um arquétipo, sendo o próprio ser espiritual precedente ao berço e sobrevivente ao túmulo. Então, nós somos herdeiros de nós mesmos como o self o é. Então, o self ele é mais que um arquétipo, como um automatismo que vai se repetir. Sendo o próprio ser espiritual, porque ele é o espírito nas suas experiências iniciais na construção do ser imortal. Ele precede ao berço, ele já existia antes e vai sobreviver ao túmulo. Ele vai continuar existindo como ser constituído a caminho da imortalidade. Agora, o estudo. Já se cansou? Um filme de terror dura muito mais do que 2 horas às vezes. Então se acalme, tome água, respire fundo. Agora vem o melhor da festa. Sem esquecer que tem um bônus. Se você tiver coragem, disposição até o fim, tem o prêmio final. Super bônus hoje. E além disso, se você cumprir o seu papel, você que está na live, você pode ajudar com que essa live crie relevância. Fazendo o quê? O super chat, super stick. Depois que ela estiver, você for rever, o valeu. Se inscrever se já não está inscrito, clicar no sininho, o seu gostei ou não gostei, e ainda os seus comentários, o compartilhamento. Faça isso para nos ajudar e nós vamos ficar a cada dia mais encorajados. Tudo isso que estamos te pedindo não importa valores, importa o gesto. E é o gesto que nós precisamos para o vídeo criar relevância e ser recomendado para outros arraiais. Em autodescobrimento, uma busca interior, a autora prossegue. O estado de humanidade já é conquista valiosa no curso da evolução. No entanto, é o passo inicial de nova ordem de valores, aguardando os estímulos para desdobrá-los todos, que jazem adormecidos, Deus em nós, para a aquisição da angelitude. Então veja uma angulação diferenciada agora. Então o estado de humanidade que nós estamos hoje já é conquista valiosa no nosso processo evolutivo, sem dúvida. No entanto, é o passo inicial de nova ordem de valores. Agora nós estamos desdobrando nova ordem de valores. Muitos estão falando de ir para a 5ª dimensão, que não é um lugar, é um estado de consciência, é dentro. Podemos ficar por aqui mesmo, vivendo outras realidades. Como nós, tem hora que eu me vejo em mundos em formação, literalmente. Aprendendo, recapitulando, auxiliando. Ora, me vejo em mundos primitivos, às vezes agindo como tal, ou como tais. Os elementos que o constituem, ou às vezes ajudando a resgatá-los. Ora, em mundos de provas e expiações, dores dilacerantes e etc.
ora em mundo de regeneração, reformulando os meus conceitos. Ora, na chamada quinta dimensão, em mundos felizes, em paz com a minha consciência. Somos tudo isso ao mesmo tempo. Eu é que escolho onde estar. Se eu quero descer para auxiliar ou descer por negligência. Se eu negligenciar o que me cabe, eu vou descendo para os mundos de regeneração, provas e expiações, primitivos da informação, por negligência. Eu vou perdendo as minhas conquistas, sendo expulso do jardim do Éden, do universo consciencial, onde eu estou em paz com a minha consciência e tenho que refazer o caminho. E o que nós precisamos nesse passo inicial na construção de novos valores? Esses novos valores estão aguardando os estímulos para desdobrá-los. E todos eles. E onde eles estão adormecidos? Onde? No Deus em nós. Para a aquisição da angelitude. Mas aí você pode perguntar, mas esse Deus em nós já não é o que mais evoluiu? É, mas não foi nossa construção. Agora nós vamos copiar o que tem lá e aplicar em nós. Então é aquela sementezinha que vai observar as outras árvores generosas e copiar os seus exemplos em si. Então nós vamos desdobrar esses conteúdos que foram confeccionados, edificados por outras personalidades, outros Cristos em nossa consciência, e nós vamos trazer essas sementes e plantar para que nós possamos ficar parecidos, como Jesus disse-nos. Eu estou em vós, vós em mim, eu no Pai, Ele em mim. Quem me vê, vê o Pai. Para que no futuro nós podemos dizer a esse Deus interno, para outros seres, como Paulo de Tarso um dia o disse, para os nossos elementos retardatários no mundo consciencial, mental, subconsciencial, inconsciente, perispírito e corpo, sigam-me vós, porque eu já sou igual a Ele. O Self, o Cristo, sede vós iguais a mim. Já não sou mais eu quem vivo, por minha vontade, minha vaidade. É Ele que me dá as diretrizes. Assim como Ele disse um dia, eu só faço a vontade do meu Pai que está nos céus. Eu estou aqui cuidando dos negócios de meu Pai. Agora estamos cuidando desses negócios do Cristo interior ou fazendo somente a vontade dEle. Isso a caminho da angelitude. E esse estado de angelitude é que nós vamos fazer parte. Ser um com Ele. Sigamos. Autodescobrimento, uma busca interior. Da insensibilidade inicial à percepção primária. Esse estágio chamamos de irritabilidade. Os menores movimentos. Desta percepção primária à sensibilidade. Depois ao instinto, à razão. Em escala ascendente, o psiquismo evolui, passando à intuição e atingindo níveis elevados de interação com a consciência cósmica. Ficou claro? Está bem claro. Então nós saímos da insensibilidade, quer dizer, simples e sem conhecimento algum. O menor movimento chama-se irritabilidade, o impulso inicial. Então, dessa insensibilidade inicial, eu passei à percepção primária, esse processo nessa mínima movimentação. Depois, a sensibilidade, que começa no mineral ainda, depois avança para o vegetal. E essa sensibilidade que começou no mineral, ao instinto que começa também no vegetal. Plantas instintivas. Depois avança para a razão, que não começou apenas nos pré-humanos. Tem animal que já raciocina, que faz cálculo. E hoje, no passado, sensibilidade era do vegetal, instinto somente do animal, razão somente do homem. E hoje sabemos que há mais reinos e há novas informações. E agora nós estamos em escala ascendente, o humano, esse psiquismo que está evoluindo, e nós vamos chegar ao estado de intuição. Eu já estou usando a minha, e você? E sigo essa intuição e as inspirações que lhe faltam, porque nem tudo tenho dentro do meu universo interno, do meu reino interior, o Deus em mim.
Então, quando me falta, quando eu busco na intuição e não acho, eu jogo para fora o pedido de socorro e vem por inspiração. E para que eu quero isso? Para interagir com níveis elevados com a consciência cósmica. Para ver o que é preciso fazer, ou diante de cada situação, o que faria Deus, o Cristo, a minha própria consciência, se estivesse em meu lugar. Sigamos. Triunfo pessoal. O ser humano é um protótipo máximo. O ser humano é o protótipo máximo do processo evolutivo até o momento, cabendo-lhe descortinar horizontes grandiosos e avançar com decisão para conquistá-los. Toma água aí. Então, nós que estamos animando a forma humana, somos o protótipo máximo da evolução até o momento. Só que se a Terra está avançando como consciência, então cabe-nos descortinar novos horizontes grandiosos nessa ascensão consciencial e avançar com decisão para conquistá-los. E só se conquista quando assimilo o conteúdo e aplico e me torno a própria informação. Sigamos. Ainda a mesma obra. Para quem se empenha nessa luta, não existem limites que não possam ser conseguidos, desde que as dificuldades e os desafios sejam considerados como estímulos e possibilidades por alcançar. Então, respira fundo. Então, para quem empenha nessa luta, qual luta? De descortinar horizontes grandiosos e avançar para conquistá-los. Então, para quem se empenha nessa luta, não existem limites que não possam ser conseguidos no universo psicobiofísico, moral ou espiritual. Mas tem uma condição, desde que as dificuldades que se nos apareçam e os desafios que sejam considerados como estímulos e possibilidades para alcançar, e não travas ou entraves. Então, qualquer dificuldade que aparecer é um estímulo para que nós possamos prosseguir. Se não conseguirmos o êxito almejado, recomecemos com o mesmo ânimo, sem culpa nem culpados, e avancemos um tanto mais. Ainda a mesma obra, o hábito da reflexão e o exame dos conteúdos espirituais que procedem das diferentes épocas do pensamento tornam-se valiosos contributos para a conscientização do self, que supera os automatismos anteriores a que se vê compelido para agir com acerto e consciência nos variados cometimentos que lhe dizem respeito. Então vamos lá. O ato da reflexão. O exame dos conteúdos espirituais. Esses momentos de reflexão, exames de consciência. Você sabe como fazer? Você tem 4 departamentos na sua mente, da inteligência. Lembra da leitura inicial? Todo o poder da alma resume-se em 3 palavras: querer, saber, amar. Então, se eu quero, eu sei. Se eu sei, eu faço. Precisa ser assim. Do contrário, somos apenas um náufrago. Então, o hábito da reflexão, que eu vou usar a minha inteligência, meu poder imaginativo, consultar a minha memória e, mediante os meus desejos, eu vou criar os meus pensamentos, exercitando a disciplina de minha vontade. O hábito da reflexão e o exame dos conteúdos espirituais que procedem das diferentes épocas do pensamento, que pode estar na superconsciência, na consciência ativa, subconsciência, inconsciência ou perispírito e corpo.
Eles tornam-se valiosos contributos para a conscientização do self, que é o espírito que está sendo gestado. Que agora vai superar os automatismos anteriores das vivências transatas, a que se vê compelido para agir com acerto e consciência nos variados cometimentos que lhe dizem respeito. Então, agora, qualquer entrave de outrora, qualquer automatismo deprimente anterior, a que me vejo compelido, às vezes aprisionado, eu preciso agir com acerto e consciência nos variados cometimentos, nas minhas construções futuras, que me diz respeito na minha libertação e iluminação consciencial. Tomar ciência e adquirir consciência. Estamos chegando. Autodescobrimento, uma busca interior. Na gênese da energia pensante, permanece íncitos os instintos primários decorrentes das remotas experiências, que se exteriorizam quando, na área da razão, como impulsos, tendências, fixações automatistas e perturbadoras, necessitando de canalização disciplinadora de modo a torná-los sentimentos que o raciocínio o conduzirá sem danos nem perturbação. Pode ver que aqui nós voltamos com a mesma informação, acrescentando mais um ponto no conto, para facilitar a compreensão. Ao mesmo tempo a repetição, e a cada repetição acrescenta-se mais um pontinho. Então vejamos. Então, na gênese da energia pensante, onde é a gênese? Lá no psiquismo divino. A gente não estava lá naquele caos. Lei de atração, repulsão, ainda não éramos psiquismo individual. Lá na gênese. E desde lá vai permanecer íncito, vai permanecer gravado em nós os instintos primários. De tudo que nós vamos passar por esses setores decorrentes das remotas existências. Só que isso aí passou já bilhões e bilhões de anos sem conta, desde a gênese do ser pensante até as experiências primárias decorrentes até os instintos primários decorrentes das remotas experiências. Depois, elas vão se exteriorizarem quando na área da razão, hoje em nossas vidas, como impulsos, pode ser bons ou não, tendências, nobres ou não, fixações automatistas e pode ser perturbadoras. E o que eu faço com isso? Eu vou canalizá-las, discipliná-las, vou torná-las sentimentos, sem a consciência de culpa nem culpados, que vou conduzir tudo isso sem danos nem perturbação, porque tudo cresce e evolui. Tudo está aqui para ser promovido, ressignificado. Vida, desafios e soluções. O ser humano é, antes de tudo, um feixe de emoções que o dirigem, condicionam, elaboram programas para a sua estrutura psicológica, contribui para a sua autorrealização. Então vamos analisar. O ser humano é, antes de tudo, um feixe de emoções. Nós já vimos isso em outras obras. E essas emoções que o dirigem, se for em emoções superiores, que bom. E além de dirigir, vai condicioná-lo. Vai elaborar programa para a sua estrutura psicológica. O ser psicológico, psicobiofísico. E vai contribuir para a sua autorrealização. Mas eu preciso estar consciente e ressignificar, transcender nas minhas atitudes. Do contrário, mais perturbação do que libertação. Sigamos. O inconsciente está no comando das sensações e das emoções, deixando pouco espaço para a consciência, a lucidez dos atos. Agora aqui é o que eu prometi a vocês, Joana de Ângeles já não fala mais daquele inconsciente de Jung. Agora está falando daquele que é o retardatário perturbador mesmo.
Então, o inconsciente está no comando das sensações e das emoções. Se for o superconsciente, que bom. Deixando pouco espaço para a consciência, que é onde a alma está atuando e tudo que existe na alma está em atividade. A lucidez dos atos. Então, nós somos mais comandados do que comandamos. Se nós estamos mais comandando do que sendo comandado, levado por esses conteúdos, que bom, já despertamos e a mente desperta, torna-se o eu superior. Sigamos. O grande trabalho psicológico de crescimento do ser reside na busca de si mesmo. Embora parecido com outros, qual ocorre com o material físico que a todos constitui, cada pessoa é diferente da outra. Porque cada um está num estado de frequências e vibrações diferenciadas por conta das suas conquistas e seus aprimoramentos. Então veja, então, o grande trabalho psicológico de crescimento do ser reside na busca de si mesmo, ele encontrar-se. Daqui a pouco você vai ver isso com mais clareza. A busca de si mesmo. Quem é o si mesmo? Tanto aqui na personalidade, que sou de fato, e a minha consciência, o si eterno. Então, embora aqui na periferia, embora parecido com outros, qual ocorre com o material físico, aqui nos constitui, é pouquíssima diferença geneticamente falando, cada pessoa é diferente da outra, porque temos a embalagem, a forma parecida, mas o conteúdo é muito diferente. Por isso que não existe duas digitais diferentes, assim como não existe dois seres com o mesmo conhecimento em gênero e grau. Sigamos. Psicologicamente, existem no inconsciente todos os símbolos das diferentes culturas, que se mesclam, formando a realidade individual. Nós somos a soma de tudo isso, de tudo que já vivenciamos em todos os estágios e dimensões do ser e de seus saberes. Todavia, é indispensável buscar a individuação, ser parecido, mas não ser igual. Isto é, a sua legitimidade, construindo-se idealmente e assumindo-se com os valores que lhes são peculiares, intransferíveis. Então, vamos lá. Voltando aqui. Então, psicologicamente, existem no inconsciente todos os símbolos das diferentes culturas por onde passamos, que se mesclam hoje, somos uma porção de tudo isso, uma sopa de letrinhas, formando a realidade atual. Está expressando por intermédio do ponto de autoconsciência pura. Todavia, é indispensável buscar a individuação, que é o que nós chamamos de iluminação consciencial. Isto é, a sua legitimidade, o ser com seus valores transcendentes. Ele vai construir, idealmente, e assumir os seus valores, que são peculiares e intransferíveis. Não tem como eu transferir para outro. Nem os meus nobres valores, nem os meus pendores. Nesse processo, deve operar a transformação moral do si, descobrindo tudo aquilo que lhe é perturbador e tentar superar, por eliminação, sem que esse esforço gere trauma ou insatisfação. Assim, diluindo as condensações das vivências anteriores, através da conscientização da sua integridade interior em harmonia com as manifestações exteriores. Veja a sutileza da informação aqui. Então, nesse processo, deve operar a transformação moral do si. Então, da minha essência. O meu si é a minha essência consciencial aqui. E o ser moral é a inteligência. Está lá na mente. Inteligência, mediante a inteligência eu tenho o poder imaginativo,
mediante o poder imaginativo, eu consulto as minhas memórias, mediante o já conquistado, eu aciono os meus desejos para criar a nova capacidade, a nova lei, a força de atração que é o pensamento, a capacidade criativa para a ação. E eu vou descobrir tudo aquilo que me é perturbador e vou tentar superar no processo de promoção, aceitação, avaliação e promoção. Por eliminação, não é eliminar como destruir. E eu começo por eliminação assim, então ali está mais complexo, deixo para depois. Então eu pego aqui o mais fácil e vou indo por eliminação, vou eliminando etapas. Resolvi essa, resolvo aquela outra, depois a outra. Isso aqui é a eliminação que ela quer dizer. Não é por dizimar a situação, não. E fazendo isso, né, de etapa em etapa, sem que esse esforço gere trauma ou insatisfação. Algo parecido com isso está em Vida Feliz. Nós vamos pegando as tarefas mais simples para as mais complexas. Assim, eu vou diluindo, porque diluir é ressignificar as condensações das vivências anteriores, vícios, diluindo, transformando em virtudes, por intermédio da conscientização da sua integridade interior, porque cada ser na sua essência tem os seus valores. Eu vou compreender, tomar consciência da integridade interior em harmonia com as manifestações exteriores. Eu não posso crucificar o meu corpo, como eu fiz com o meu, porque eu quero buscar a causa por que minha vesícula petrificou. E hoje eu sei em parte. O que foi feito? Ela já nasceu preguiçosa, porque eu fiquei uma encarnação inteira dando uma de puritano. Então ela não teve trabalho, já nasceu preguiçosa. Aí num dado momento de minha vida, não precisa acreditar no que eu estou dizendo, eu dei uma de vegano, aí que ela não trabalhou, aí ela petrificou. E nesse momento que eu estava vegano, tomei um remedinho chamado Depaquene, que petrifica mesmo. E ainda necrosa o fígado. E além disso, não tomava água. Então veja, e o pior, a fúria, a impetuosidade, o orgulho, tudo isso é a causa. E adianta arrancar a vesícula sem mudar a causa? Não adianta, estou corrigindo. Deixei a medicação, não tomo mais, principalmente por saber dos efeitos colaterais. Estou tomando mais água, ao mesmo tempo pacificando os meus tormentos e ainda mudando certas situações que hoje já não fazemos mais. Comendo o que precisa comer para a vesícula trabalhar. Do contrário, ela vai à falência total. Eu tenho que forçar a barra, comer meu bolo de mandioca com ovo, com queijo. Seria um veneno para a vesícula, mas eu preciso fazer. Do contrário, ela vai à falência e torna-se um câncer. Esse processo pode durar toda a existência, o que é muito saudável, porque o ser se descobre em constante renovação para melhor, liberando-se das cargas negativas que lhe ditavam as reações e lhe produziam problemas em forma de distúrbios íntimos, afetando-lhe a conduta, que é o caso que eu acabei de citar para vocês. Então, esse processo pode durar a existência inteira e é uma delícia, cada hora fica mais saboroso. O que é saudável, porque eu me vi ontem de uma forma e hoje me vejo, eu vou animando cada vez mais. Porque o ser se descobre em constante renovação para melhor e é uma lei. E eu vou liberando-me, porque eu vou transformando o negativo em positivo, vou liberando das cargas negativas por promoção, que elas ditavam antes as minhas reações, e agora eu deixei de reagir. Agora eu estou indo para a ação. E
e ainda produzia os problemas em forma de distúrbios íntimos. Disso que eu falei, desse orgulho, dessa impetuosidade, desse ditadorzinho dentro de mim. E afetava a minha conduta, para pior. E agora precisa ser para melhor. Tornar-se um ser total, original, único, é a proposta da individuação, que liberta a consciência das constrições mais vigorosas do inconsciente dominador. E agora, quem domina? É o inconsciente ou o ego? Lembra que a gente fala sempre que o ego é que é o nosso tormento? E nós estamos vendo que não é bem assim. Então, tornar-se um ser total, psicobiofísico, moral e espiritual em perfeita harmonia, original. Então, eu não preciso ficar olhando para os lados se alguém está me observando. Eu sou o que sou, às escuras ou às claras. Único, porque ninguém será igual a mim. Cada um tem suas bagagens e características. Isso é a proposta da individuação. Ser um ser total, original, único. Ele liberta a consciência, esse ser, esse processo. Liberta de quê? Das constrições mais vigorosas do inconsciente dominador, que é as minhas vivências passadas, que quer me convocar ou me arrastar para o mesmismo, porque se eu for para as estrelas, eu arrasto todos eles comigo ou liberto. É indispensável, dessa forma, enfrentar o inconsciente com serenidade, descobrindo-o e integrando à consciência atual. Então, nada de se livrar. Pelos melhores caminhos que estejam ao alcance. Veja que delícia. Então, é indispensável, dessa forma, enfrentar o inconsciente com serenidade. Eu reconheço que fui assim, mas hoje já não estou mais assim. Estou indo além. E eu vou descobrindo tudo que lá está e vou integrando todo esse material ressignificado à consciência atual, pelos melhores caminhos que estejam ao meu alcance, sem danos nem perturbação, como nós já falamos. Cada ser encontra a sua própria rota que deve seguir confiadamente, trabalhando-se sempre, sem culpa, sem ansiedade, sem receios injustificáveis, sem conflitos responsáveis por remorsos. Vamos fazer o melhor que podemos, o máximo do mínimo. Não tem como eu dar a minha receita para ninguém, porque cada um vai encontrar a sua própria rota de acordo com o seu conhecimento e as suas propostas. E deve seguir confiadamente de acordo com o seu conhecimento, trabalhando-se sempre, sem culpa, porque sou hoje o resultado do ontem, sem ansiedade, querer fazer o que não consegue, sem receios injustificáveis, ninguém vai me punir, a lei é de amor, e sem conflitos responsáveis por remorsos. Então, fiz o melhor porque vou ter remorsos se eu não sabia fazer diferente. Agora, o despertar do espírito. Um fechamento para que você veja quanto é belo isto. Para o trabalho saudável de integração dessas diversas vertentes do eu, são necessários o trânsito por alguns estágios terapêuticos. Quais são esses estágios? O conhecimento de si mesmo, da própria personalidade, a administração dos vários elementos que constituem essa personalidade, a busca de um centro unificador para que se dê a realização do verdadeiro eu mediante a reconstrução da personalidade em volta do recém-formado fulcro psicológico. Então, preciso ter um propósito para que isso se dê. Então, veja lá, para um trabalho saudável de integração dessas vertentes do eu, não adianta querer se livrar, expulsar ou precisar integrar por promoção, são necessários o trânsito por alguns estágios terapêuticos. Esses estágios serão terapêuticos. O conhecimento de si mesmo, é saber quem sou,
aqui na periferia, na minha totalidade. Eu preciso conhecer a minha própria personalidade, o que ela é constituída, e eu sou o centro dessa personalidade atuante. Eu preciso aprender a administrar os vários elementos que constituem essa personalidade, psicobiofísicos, morais e espirituais. Então, desde a minha essência como ponto de autoconsciência pura, a mente consciente, a mente subconsciente, perispírito e corpo, e com quem eu interajo. A busca de um centro unificador, porque eu estou construindo uma nova realidade, para que se dê a realização, essa construção do verdadeiro eu, mediante a reconstrução da personalidade em volta do recém-formado fulcro psicológico. Então, eu vou eleger uma meta, criar um espaço e vou promovendo esses seres. É mais ou menos assim. Quando começou a ser formadas as primeiras moléculas na edificação de um dia o corpo humano, quando os átomos de fósforo se uniram, por exemplo, formaram moléculas que trabalharam e a promoção da essência de seu trabalho transformou-se nos nucleotídeos. Quer dizer, um fulcro superior, recém-formado fulcro. E esses nucleotídeos, promovendo demais moléculas, e no seu trabalho de iluminação, construiu o RNA. E esse RNA, gerenciando os nucleotídeos, que por sua vez, essas moléculas, transformou a essência de tudo que conquistou no DNA. E assim sucessivamente. Então, hoje, a nossa personalidade, nós queremos que ela seja iluminada, ou seja, transforme-se num self, num Cristo interior. Vamos lá. E agora que vai ficando mais bela ainda. Como medidas auxiliares e recursos valiosos, devem ser utilizadas a meditação, a visualização terapêutica, a oração, que canaliza forças e energias superiores para o self, que contribuirão para a unificação dos eus, a harmonização do indivíduo. Isso é a coisa mais linda que eu já pude encontrar. Então, veja, como medidas auxiliares desse processo que começou aqui, que é o conhecimento de si mesmo, da própria personalidade, a administração dos vários conteúdos que constituem a personalidade, a busca do centro unificador para que seja reconstruído esse novo ser. E agora as medidas auxiliares e como recursos valiosos nós vamos usar a meditação, medir a ação, visualizar a ação de forma terapêutica, hora de ação, saber que a oração é filha da fé e ela transforma-se em pensamentos, promovendo sentimentos. E esse processo todo, meditação, visualização, oração, vai canalizar forças e energias superiores para o self. Eu só vou canalizar isso da superconsciência, obedecendo Deus em mim. Eu estou querendo fortalecer o meu mentor, o meu guia, que é o meu self. E isso vai contribuir para a unificação dessas várias facetas que me compõem, a harmonização do indivíduo, que sou eu. Bônus enriquecedor. Pensamento e vida. Da obra Vida, Desafios e Soluções, o pensamento é força viva e atuante, porque procede da mente, que tem a sua sede no ser espiritual, sendo, portanto, a exteriorização da entidade eterna. Então, aqui ela mostra uma vertente do pensamento. Então, o pensamento é força viva e atuante. Se fosse da alma para o self, vai começar na oração, como simples desejos, que vai viajar como alavanca, esses desejos que movem os sentimentos, levando-os para a mente, e na mente, o que antes era emoção e sentimento, transforma-se em pensamento, a força de atração. Mas aqui está falando de algo que está vindo de dentro para fora.
que é a fração das virtudes, os pontos de autoconsciência pura que vai transformar-se em pensamentos e expressar pela mente. Então, o pensamento é força viva e atuante, sem contestação aqui, porque ele procede da mente. Mesmo aqui, se eu quiser criar o pensamento, ele vai começar lá, com o desejo, que é um departamento da mente. E a mente tem a sua sede no ser espiritual porque ela é uma emanação da consciência, do ser espiritual. Sendo, portanto, certo? A mente, ou o pensamento, melhor, sendo, portanto, o pensamento, a exteriorização da entidade eterna. Então, pode vir de dentro para fora porque a própria alma é um pensamento. O pensamento não é outro senão o espírito encarnado em nosso corpo. Allan Kardec, Livro dos Médiuns, item 76. Momentos de felicidade. O homem pode ser considerado o pensamento que exterioriza, fomenta e nutre. Já mostramos como se cria ele de baixo para cima e como se canaliza ele de cima para baixo. Então, nós, o homem, podemos ser considerados o nosso pensamento que exteriorizamos e vamos fomentar situações e vamos nutrir situações, porque pelo pensamento eu transformo a matéria mental em bioenergia, interagindo com os elementais, seres incontáveis que compõem essa matéria mental. Eu posso gerar a força que gera e nutre ou a lei que organiza e mantém. Conforme a sua paisagem mental, conforme a nossa paisagem mental, o homem, a existência física será plasmada face ao vigor da energia direcionada. Então, esse homem somos nós, conforme a nossa paisagem mental, a nossa existência física será plasmada de acordo com o vigor da energia direcionada. Nesse pensar que dá forma, nesse sentir que dá vida, nesse falar que movimenta, nessa atitude que direciona. O pensamento é a manifestação do anseio espiritual do ser, não uma elaboração cerebral do corpo. Então, mesmo sendo da alma, é um anseio da alma ou do espírito, ou de dentro para fora ou de fora para dentro. Então, o pensamento é a manifestação do anseio espiritual do ser, a mínima parte ou todo, não uma elaboração cerebral do corpo. Sendo o espírito o agente da vida, nos intrincados painéis de sua mente se originam as ideias, que se manifestam através dos impulsos cerebrais, cujos sensores captam a onda pensante e a transformam, dando-lhe a expressão e a forma que revestem o conteúdo de que se faz portadora. Então, isso é essencial compreender. Então, sendo o espírito o agente da vida, tudo procede dele, o espírito, com E maiúsculo. Nos intrincados painéis da sua mente, que é uma emanação dele, se originam as ideias, que é a junção dos pensamentos. E as ideias que se manifestam por intermédio dos impulsos cerebrais. E como isso acontece? Cujos sensores, que são os neurotransmissores, que quando se somam vários, tornam-se os neuropeptídeos, captam essa onda pensante e a transformam em elementos equilibrantes ou destruidores, dando-lhe a expressão e a forma a que reveste o conteúdo que se fez portadoras, negativo ou positivo. Então, os neurotransmissores somados, nós chamamos de neuropeptídeos, eles vão captar essa onda neuropsíquica e vai transformá-la em neuroquímica, em forma de hormônios, de leis ou também da energia equilibrante. Energia que gera e nutre ou lei que organiza e mantém. O homem de bem, pensando corretamente, como consequência de sua realidade interior,
progride, adicionando forças à sua estrutura. Essa é uma das mais belas telas desse bônus. Então, o homem de bem, quem é o homem de bem? O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica. Pratica o quê? A lei de amor, justiça e caridade em sua maior pureza. Amor que compreende, justiça que corrige e caridade que ilumina. A sua maior pureza, desde os mais ínfimos seres aos mais elevados astros. Ele interroga sua consciência sobre seus próprios atos, para ver se não violou essa lei. Se não fez o mal e se fez todo o bem que podia. Se ninguém tem o que queixar-se dele, e se fez a outro tudo o que gostaria que ele fizesse. Esse é o verdadeiro homem de bem. Então, o homem de bem, ele pensando corretamente, como consequência desse pensar corretamente, dessa sua realidade interior, ele vai progredir em todos os sentidos, porque a criatura que serve pelo prazer de ser útil, ela progride sempre e encontra em si mesma 1000 recursos na solução de todos os problemas. Além de progredir, ele vai adicionar forças à própria estrutura, porque ninguém consegue pensar sem interagir. Ninguém consegue interagir sem permutar, nem evoluir sem se relacionar. E quando eu penso, eu interajo com todas as minhas vivências e posso estar trazendo tudo para cá, para o meu consciente. Com todos os seres dentro de um mundo, a começar pela matéria mental, e todos os seres em todos os mundos. Então, eu estou incorporando realidades nesse pensar. Eu vou incorporando, adicionando forças à minha própria estrutura psicobiofísica, moral e espiritual. O pensamento é força. Vimos lá com Emmanuel. E a força se transforma em atração. E a atração se faz amor, como Leon Denis. Por isso, atua de acordo com a direção, intensidade e o significado próprios. Sabemos que ele é força, que ele é a lei de atração. Ele vai expressar-se conforme as diretrizes do amor, da verdade e da justiça. Por isso, como força, ele atua de acordo com a direção que eu der. Então, o que eu vou fazer? Qual o meu objetivo? Com a intensidade, com a minha perseverança, com a fé, com a minha convicção. E o significado próprio desse pensamento. Então, direção, intensidade e significados próprios desta força, desse pensamento. Eu preciso saber direcioná-lo, a intensidade no investimento e o significado. O que eu quero para mim serve para todos? O bem de todos é o eterno princípio. E ainda mais, a duração dele decorre da motivação que o constitui, estabelecendo a constância, a permanência e o direcionamento do que possui como emanação da aspiração íntima. Mais profunda ainda. Então, agora, além da direção que eu vou dar, da intensidade no investimento, do porquê eu estou fazendo isso, agora, a duração, quanto tempo eu vou persistir e ainda qual a minha motivação que vai constituir esse estímulo, para que eu tenha essa constância todos os dias a exercitar, a permanência no meu objetivo até a sua construção, o direcionamento desses valores e possui como essa emanação íntima. Para onde eu vou direcionar essa emanação íntima? Para o meu e para o bem de todos. Os pensamentos são os fenômenos cognitivos que procedem do ser real. E cognitivo aqui para nós, forças mentais, intelectivas ou intelectuais. Então, os pensamentos são fenômenos cognitivos que procedem do ser real. Então, ele vem para ajudar as minhas forças mentais, intelectivas ou intelectuais. Mas vem de dentro. Ou pode estar nascendo com a minha criação.
tudo pode ser alterado sobre a ação do pensamento, porque é a nossa força de atração, nossa capacidade criativa. Ele é a força de atração, como nós já falamos. Colocamos a observação para reforçar. Então, tudo pode ser alterado sobre a ação do pensamento, quando enobrecedor, para o bem, quando não, para pior. Vibração, ainda o pensamento. Ele é vibração que sintoniza com ondas equivalentes. O seu pensamento é o gerador das suas ações. E estas, as modeladoras da sua vida. Então, vibração que sintoniza com ondas equivalentes. Ele é uma vibração que sintoniza com ondas equivalentes. Então, o pensamento ele é o gerador das minhas ações. E as minhas ações, as modeladoras da minha vida. Mais uma tela. Pensamento e vida, pois, são termos da adequação existencial do ser humano. Não tem como ser diferente. Eis o bônus. Então, essa foi a quarta parte de nossa jornada, preparada amorosamente para vocês. E mais uma vez, minha consciência está me lembrando para que você não esqueça de curtir, compartilhar, fazer o seu comentário. Tudo isso. O que é mais importante aqui no YouTube, por exemplo? Você se inscrever. Se merecermos a sua inscrição. E depois da sua inscrição, o que é mais importante? Você disser que gostou ou não gostou. E depois disso, o seu comentário. E depois do comentário, você compartilhar o vídeo. Tudo isso faz com que o vídeo adquira relevância. E durante a própria live, ou naqueles instantes iniciais que você recebe o link, compartilhe, mesmo que as pessoas não vejam agora, você compartilhar com meia dúzia ou mais pessoas, nós vamos agradecer imensamente. Também em nossas demais redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Telegram, no Rumble, e PatriaBook e nas demais. Então ajude-nos a expandir essa mensagem, que ela chegue a mais pessoas. Vamos estudar junto, iluminando-nos com o conhecimento e libertando-nos do sofrimento na vivência desse conhecimento.